Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos começar esse culto, não é? E clamando para que o Espírito Santo venha e nos revele a palavra e que a palavra de Deus domine o nosso coração. Amém? Muito bem. O que é necessário para uma pessoa mudar a sua situação, mudar a sua vida, né? O que Deus ele traz para nós como resposta às nossas necessidades? O que Deus traz para nós como uma providência divina, né? Qual a solução de Deus para os nossos problemas? Qual a solução de Deus para que todos os nossos desejos, nossos sonhos sejam atendidos? A provisão de Deus, né? A resposta de Deus, o poder de Deus é a palavra. Amém? E é isso que nos liga a Deus. É a palavra de Deus que nos liga a Ele. Amém? Assim como a palavra do diabo nos liga ao diabo. Amém? Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós trazemos para o nosso coração a fé que agrada a Deus, que é a fé que baseia-se na sua palavra. Eu queria mostrar isso para você numa passagem, né? Então, pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em Mateus, né? No Evangelho, né? Mateus capítulo 8, né? E aqui narra, nós vamos ler no versículo 5, né, em diante, aqui narra um episódio onde se mostra, né, que Deus ele se agrada de quando nós confiamos na sua palavra. Né? A nossa confiança tem que estar depositada na palavra de Deus. E aqui fala assim, eu estou lendo Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. O centurião era um soldado romano, né? Não era um judeu, era um soldado romano que comandava uma centúria, ou seja, 100 soldados. Né? Então era uma pessoa ilustre, né? Tinha uma certa autoridade, uma certa projeção. No versículo 6, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Então Jesus se propõe imediatamente a atendê-lo. Né? Você vê que Jesus ele atende as pessoas, né, independentemente da situação da pessoa. Aqui não é, Jesus não pergunta para ele se ele é um homem pecador ou se ele qual a religião dele, né? Ele era romano. Mas o que faz Jesus se mover é quando ele busca Jesus. O fato dele ir até Jesus, isso faz com que Jesus ele o receba. Você sabe que lá em João, capítulo 6, versículo 37, está escrito que Jesus ele não lança fora ninguém que venha a ele. Então essa é a certeza de que mesmo as pessoas que não pertencem a uma determinada denominação, a um determinado ministério, eles vão ser atendidos. Basta eles se dirigirem a Jesus Cristo. Aqui fala, estou lendo agora João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá, olha só, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós temos confiança, não depende de nenhuma formalidade, não depende de religião, depende de nós buscarmos Jesus. E buscar Jesus é buscar a palavra de Deus, amém? E aí então ele fala, né? Jesus se propõe lá, e aí o centurião surpreende Jesus dizendo o seguinte, no versículo 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Quantas palavras? Uma. Dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Então você vê a fé desse homem na palavra de Deus. Tudo o que ele precisava é a palavra que saísse da boca de Deus. Jesus é Deus. Nós temos a Bíblia.
nós temos as Escrituras Sagradas. Aqui estão as palavras de Deus para nós. Os estudiosos falam que existem muito mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Então, o centurião foi buscar uma palavra, e isso agrada a Jesus. Agrada a Jesus porque ele reconhece que na palavra existe a autoridade de Deus. No versículo 9 ele fala: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. No versículo 10 fala assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus, ele exalta a fé desse centurião. Mas onde estava a fé desse centurião? A fé desse centurião estava no seu coração. Esse centurião era um homem bom, porque ele não foi até Jesus pedir nada para ele. Ele foi pedir para o seu criado. Então ele tinha um coração puro, ele tinha um coração agradável a Deus. E Jesus se maravilha de ver que no coração dele tinha a certeza da autoridade na palavra. Então Jesus se maravilha disso. E aí, no versículo 11, Jesus acrescenta: mas eu vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Jesus está dizendo o seguinte: muitos que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, abrem o seu coração em busca da palavra de Deus, reconhecendo que a palavra, que a Escritura Sagrada vem de Deus e é a própria autoridade de Deus. E que muitas vezes as próprias pessoas que pertencem ao ministério, que pertencem à igreja, não obedecem essa palavra como sendo de Deus. Isso Jesus, ele faz a advertência, né? Então no final ele fala: então disse Jesus ao centurião: vai, como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa história, né? Essa passagem, esse relato do que aconteceu há 2.000 anos atrás, ele é para nós uma luz, que ilumina a nossa vida no sentido de acreditar na palavra de Deus e revela que Jesus, acima de tudo, ele busca aqueles que têm fé na sua palavra. E em última análise, a palavra é a autoridade de Deus. Quando nós temos a fé na palavra, significa que nós cremos na autoridade de Deus no mundo, nas nossas vidas. Amém? Muito bem. Quando nós falamos uma palavra, essa palavra ela vem do nosso coração. Essa palavra saiu do coração do centurião. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, né, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso coração na Bíblia, quando a Bíblia fala em coração, normalmente ela fala em mente. Ou seja, o lugar onde nós tomamos as decisões, onde tem as emoções. Então a Bíblia fala para nós guardarmos a nossa mente. Não é? Porque quando nós guardamos a nossa mente, o poder da palavra de Deus se realiza na nossa vida. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Provérbios 18, 21 fala isso. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a palavra tem poder. Tanto a palavra de Deus tem poder, quanto a palavra do diabo. A palavra de Deus é a fé, né? A certeza absoluta que a palavra que Deus disse é uma palavra que vai se cumprir. É confiar na autoridade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, não é? E a palavra do diabo
tem poder na nossa vida. A palavra do diabo é a dúvida, e a dúvida gera insegurança, gera medo, né? Gera todo tipo de incerteza, instabilidade. E a palavra de Deus gera certeza. Então, quando você vai até Deus e você apresenta a palavra de Deus como sua base, quando você se firma na palavra de Deus, você está tendo a palavra de Deus como a sua fortaleza, não é? Você está declarando isso. E o seu coração precisa ter essa palavra. O seu coração precisa ter os pensamentos de Deus. Já que o coração nosso é a mente, a palavra de Deus, ela vem da mente, do coração de Deus para nós. Quando Jesus, né, ele ensina a gente a viver, né, ele fala para a gente tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? E a Bíblia, ela revela que da nossa boca sai o que está no nosso coração. Então, se você vê isso daí, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus ele faz uma advertência para aqueles que são contrários a Deus, né, a palavra de Deus. Ele fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Quer dizer, você pensa em coisas do mal, você está constantemente pensando em coisas do mal e você se enche daquilo. Aquele poder do teu pensamento vai para o teu coração. Quando você está num ambiente de mal, aquele poder vai no teu coração. Quando você pensa só em pensamentos de mal, aquilo vai no teu coração, está na tua mente, fica gravado na tua mente. Quando você convive com pessoas que não têm a lei de Deus como regra de conduta, as regras que eles têm vão entrar no teu coração. Então isso vai ficar dentro de você. Por isso que Jesus fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, quando nós nos preocupamos em encher o nosso coração, os nossos pensamentos, com pensamentos de Deus, o que vai sair da nossa boca são palavras de poder, poder de Deus. Amém? Você sabe que quando você assiste um filme, quando você assiste a um programa, você enche o teu coração, a tua mente com a mensagem daquela pessoa que produziu aquele filme. É aquela pessoa que produziu aquele filme, aquela novela, aquele livro, aquilo que você está lendo, aquilo que você está tendo contato, é aquela pessoa que vai trazer para você o pensamento dela. O pensamento do mundo não é o pensamento de Deus. Então, quando nós nos voltamos para as coisas do mundo, nós nos enchemos. Tanto é que quando você assiste, por exemplo, um filme policial, de violência, aquilo entra dentro de você. Você passa numa certa situação, na rua, você entra com medo. Quando você ouve, ou você tem contato com pessoas que têm uma expectativa, uma perspectiva, vamos dizer assim, negativa da vida, das coisas, aquilo entra dentro de você. E aquilo faz parte do teu coração. Então a tua boca vai falar aquilo que você está pensando. Aí você pode pensar: pastor, mas então o que eu posso dizer, o que eu posso fazer para eliminar esse poder? Você precisa cuidar da tua língua. Como nós falamos lá, a morte e a vida, né? Provérbios 18, 21. Vamos ler de novo, né? Provérbios 18, 21 fala isso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, muito cuidado com o que você fala. Mas você pode pensar: pastor, mas e se eu tiver um problema sério? Como que eu posso receber a palavra de Deus? Não é? Como que eu posso receber a palavra de Deus e a palavra de Deus me transformar, me trazer a solução? Como que isso pode fazer quando você não fala aquilo que você está vivendo de problema, mas você declara com a tua boca a confiança na palavra de Deus? Você lembra que o que impressionou Jesus foi que
o centurião, ele falou assim, envia uma palavra e meu criado sarará. Quando ele fala, eu não sou digno de que entreis na minha morada, quando ele reconhece a sua situação, não é? Naquele tempo, só para você entender os costumes da época, né, a tradição dos judeus era que eles não podiam entrar na casa de um gentil, uma pessoa que não era de Deus, porque eles se contaminariam. É muito provável que o centurião, quando Jesus se dispõe a ir até a casa dele, Jesus não quer constranger, o centurião não quer constranger Jesus a ir num lugar que depois impediria ele de participar das cerimônias, porque, segundo a tradição dos judeus, ele se tornaria impuro. Então Jesus, ele se maravilha, porque ele se preocupa apenas com uma coisa, com a palavra. Né? E quando a gente fala assim, poxa, a palavra de Deus, ela é enviada com o propósito, né, de nos sarar e de nos livrar de todo o mal, de toda a destruição que nós possamos ter, né, atrair para a nossa vida quando nós falamos de uma forma errada. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de sua destruição. Salmo 107, versículo 20, ele relata que Deus, quando ele envia a palavra com uma determinada finalidade. Amém? Quando você fala assim, mas eu estou vivendo um problema sério, né? Eu vou estar falando uma coisa que eu não estou vivendo para declarar a palavra de Deus, né? Para dizer assim, não, olha, embora eu tenha o pensamento, embora a minha emoção está num sentido, mas o que eu vou falar é outra coisa, eu vou te trazer um versículo para você ter certeza disso. Eu vou ler Joel capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim, forjai espadas das vossas enxadas e lanças da vossa foice. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco. Né? Então, aquela pessoa, ela sabe que ela é fraca, ela sente que ela é fraca, mas da boca dela vai tá saindo a palavra de vida, a palavra de Deus. Deus é vida. Deus trouxe vida. Deus, ele traz a vida através da palavra. E é através da palavra dele que nós recebemos a vida abundante que há em Jesus. Não é? Por isso, para terminar, você deve vigiar sempre o seu coração, como nós temos explicado. E o teu coração, ele é vigiado quando você olha aonde você está. Você se preocupa em buscar o ambiente, né, onde a palavra de Deus possa prosperar, possa prevalecer. Salmo primeiro, o primeiro salmo da Bíblia fala assim: o segredo do sucesso. Olha só, o segredo do sucesso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido a sua palavra, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, antes ele tem o seu prazer na lei e na palavra de Deus. Ele não busca convívio com pessoas que têm um pensamento contrário à palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual o seu tempo, né, dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o segredo da vitória. É encher o nosso coração com o pensamento de Deus. E então nós precisamos escolher direitinho aquilo que nós vamos assistir, aquilo que nós vamos ler, com quem nós vamos conviver, porque isso vai gravar o nosso coração, isso vai ficar na nossa mente. E a nossa mente, sendo o centro das decisões, é onde estão as emoções, é isso que nos vai trazer a vitória ou a derrota na nossa vida. Amém? Então vamos repetir, né, o que o centurião disse para Jesus e que maravilhou. Basta uma palavra, apenas uma palavra. Eu queria convidar você para,
baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos invocar o Teu poder, meu Pai, através da Tua palavra sobre as nossas vidas, que a Tua palavra domine os nossos pensamentos, que nós possamos, meu Pai, mesmo quando estamos em situações desfavoráveis, lembrar da Tua palavra e dizer, assim como está escrito, diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder da morte e da vida estão na nossa boca, meu Pai. E o nosso coração, ele tem os teus pensamentos quando nós lemos a palavra. E quando nós temos os teus pensamentos e da nossa boca sai a tua palavra, nós temos a certeza da vitória. Aquele centurião, ele prevaleceu contra a situação que vivia, né, com a aflição que ele tinha do seu criado estar enfermo, quando ele disse assim, envia uma palavra e ele sarará. É isso que saiu da boca desse centurião. Então é isso que nós temos que também fazer, meu Pai, para que Jesus se agrade em cada um de nós. Vamos dizer aos nossos problemas que nós temos um Deus que se resolve. Aqueles que estão doentes, vamos dizer que nós já estamos curados. Os que estão aprisionados por vícios, vamos dizer que nós estamos libertos. Aqueles que estão com algum problema, não importa a origem, vamos dizer que nós temos a solução na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós faremos, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. E você que crê, fala, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Nós temos o nosso grupo familiar na quarta-feira, às 20 horas, e eu convido a você para estar lá. Um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.